repórter Senado analisa os protestos que eclodiram no país no mês de junho. Antes de saírem às ruas, os brasileiros se encontraram na internet e diminuíram as fronteiras entre os mundos real e virtual. A rede canalizou a indignação popular e fez mais, permitiu que cada manifestante, com uma câmera ou um celular na mão, contasse o que viu e viveu naqueles dias, a revelia dos meios de comunicação tradicionais. Mobilização por cliques. No Facebook, Twitter ou YouTube. Sai no Facebook pra mostrar como se faz. E tanta coisa que não cabe no cartaz. Era só curtir, compartilhar. Quem esperava que uma mensagem circulando em 4 dias reunisse 17 mil pessoas em frente ao Congresso? A manifestação do dia 17 de junho aqui em Brasília ficou conhecida como Marcha do Vinagre. Para que centenas de pessoas chegassem ali à cúpula do Congresso, foi necessária apenas uma convocação pela internet, feita pelo estudante do ensino médio, Jimmy Lima, que é o criador da Marcha do Vinagre. Jimmy, você esperava que essa convocação tivesse essa repercussão que teve, reunisse aqui 17 mil pessoas naquele dia? Não, nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer um ato histórico. Foi a segunda tomada na história do Congresso Nacional, subir a cúpula, que antigamente era um espaço onde todas as pessoas podiam circular. Eu não sei nada sobre essa manifestação, mas posso ver lá que 100 mil pessoas confirmaram. Vai crescendo, aí eu vou também, né? Porque eu sei que vai acontecer. Isso é uma coisa que descentralizou muito o poder de convocação. Em junho, mensagens virtuais mobilizaram mais de 3 milhões de brasileiros em 500 cidades no país e também no exterior. O que acontece no virtual é também o que acontece no real. E o que é combinado no virtual, por exemplo, uma manifestação, pode absolutamente se materializar no mundo real. O autor do anteprojeto do Marco Civil, que trata da liberdade na internet, explica. O brasileiro aprendeu a usar a rede de um jeito mais familiar até do que em países onde ela chegou primeiro. 2006 é o momento que o Orkut começou a ter massa crítica, que as lan houses viraram um fator importante de conectividade no Brasil e que as pessoas que moram mesmo em favelas começaram a se conectar em rede. O brasileiro aprendeu a usar a internet muito antes de aprender a usar o próprio sistema democrático. O mundo já conhecia o potencial da internet de aproximar as pessoas. Agora assiste à convocação de multidões pela rede. A grande novidade histórica é a forte utilização das redes sociais como elemento de mobilização dessas populações e como um elemento de fortalecer um debate público que então transborda da internet para as ruas. Para esta estudiosa dos movimentos sociais, a internet também forma novos tipos de organizações descentralizadas. Criou realmente uma nova linguagem, novos códigos, novas formas, há uma reação quase que imediata após a recepção de uma dada mensagem. Esse agir em se fazendo. O papel das redes sociais não foi só o de convocar as pessoas para os protestos. Muita gente acompanhou as manifestações pela internet, por transmissões ao vivo feitas por grupos de mídia independente. Um deles é o Mídia Ninja, que a gente veio conhecer. Aqui nesta casa em Brasília, moram alguns dos criadores do Mídia Ninja. Na casa, a entrevista é no estúdio da Pós TV, projeto de televisão pela internet que faz parte do Mídia Ninja. O que é Mídia Ninja? Mídia Ninja, Ninja é a sigla de narrativas independentes, jornalismo e ação. A proposta é trazer contrapontos, tanto contrapontos quanto pautas novas a partir de uma visão de jornalismo cidadão, de cidadão multimídia, que todo mundo pode fazer. Desde 2011, o grupo já colocava conteúdo na internet pela Pós TV. O projeto Mídia Ninja surgiu em março de 2013, mas foi com as manifestações de junho que ficou conhecido em todo o país. A primeira transmissão que a gente fez com o celular foi no dia 17, na noite do dia 17, que teve uma repressão muito forte da polícia e naquele momento toda a grande mídia ou toda a pequena mídia também, todo mundo já tinha ido embora. A gente teve uma audiência de, 25 mil pessoas naquele dia
E muitas pessoas tweetando e acompanhando e comentando. Junto com outros grupos de mídia independente, as experiências se espalharam pelas redes sociais durante os protestos. Muita gente pegou a câmera do celular, foi até a manifestação e filmou como protagonista, não como alguém que está ali diferente dos outros ou tentando fazer uma visão objetiva. Era uma visão eminentemente subjetiva. E aí existe uma pluralidade de pontos de vista individuais sobre aquilo que estava acontecendo. Além de informar, a câmera tem outro papel na manifestação. O cara vai pensar 2 vezes antes de reprimir, antes de prender, antes de fazer alguma coisa que vai condenar ele depois. Então muita gente vê sim como uma proteção. O Mídia Ninja foi criado por integrantes do coletivo Fora do Eixo, formado em 2004 para atuar no circuito da música. Vida é trabalho é o lema do grupo. Eles vivem em casas coletivas, financiadas pela troca de serviços e recursos de editais públicos. Têm moeda própria no interior da rede e compartilham tudo o que ganham com trabalhos externos. Ninguém que está numa casa dessa está acumulando dinheiro de nenhuma forma. Isso é pactuado entre todos, a adesão é livre, consciente e esclarecida. Isso permite que a gente consiga se dedicar exclusivamente ao Ninja e a pesquisar novas tecnologias de comunicação mesmo. Durante toda a entrevista, fica evidente a crítica às formas tradicionais de comunicação, como rádios e TVs comerciais. Não sei qual que é a definição exata de jornalismo, né? Mas eu acredito que isso informa e que isso informa de uma forma sincera para as pessoas e que trabalha muito na lógica da pulverização das notícias, né? A gente não quer ser um mainstream, a gente quer que outras pessoas também peguem seus celulares e peguem suas câmeras e peguem seus meios e vão informar o que acha que a grande mídia não informa. Demanda provocada pela desconfiança de manifestantes em relação à cobertura midiática. Um mapeamento na internet feito pela empresa Interagentes revela que entre 6 e 21 de junho, empresas de comunicação como o Globo, o jornal Estado de São Paulo e a revista Carta Capital saíram das primeiras 6 posições entre os mais acessados das redes sociais. Deram lugar a páginas como o Anônimos Brasil e o Movimento de Combate à Corrupção. Os analistas explicam que o que provocou essa mudança foi o choque entre a cobertura da mídia tradicional e a informação que circulou nas redes sociais. Num primeiro momento, a mídia tentou simplesmente justificar a violência policial. Isso acabou incendiando a indignação das pessoas. A partir do momento em que ele assumiu uma dimensão que já não podia mais ser ignorada e que ficou claro que a repressão não ia segurar o movimento, houve uma mudança radical na interpretação que a grande mídia, televisão e grandes jornais, passaram a dar para o movimento, né? O que nós entendemos é que não há um descolamento ou não há uma crítica ao trabalho da imprensa. E a cobertura dos veículos de comunicação foi se ajustando ao tamanho e à proporção que essas manifestações tomaram ao longo das semanas. Os manifestantes carregaram cartazes contra empresas de comunicação e fizeram passeatas rumo a grandes emissoras. É também uma oportunidade muito grande para a mídia tradicional que vai ser colocada sob demanda nesse momento de transformação social, mas que se souber ouvir essas demandas pode sair com um papel renovado e fortalecido. Vândalos que eram minoria nos protestos cometeram ações violentas contra equipes de jornalismo. A situação ali começa a ficar mais tensa porque os manifestantes tentam tirar o microfone da gente. Carros de emissoras foram queimados. Algumas passaram a acompanhar os protestos do alto. A polícia também foi responsável por ações violentas, segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Nos protestos de junho, a Abrage registrou a agressão de 52 jornalistas em 11 cidades brasileiras. Metade dos casos foi em São Paulo. 12 cometidos por manifestantes, 34 por policiais e 6 prisões.
Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro também divulgou nota de repúdio à violência. O sindicato afirmou que a liberdade de imprensa corre perigo e que as agressões fazem lembrar os tempos sombrios da ditadura, contra a qual os jornalistas lutaram. Segundo a nota, sem a ação da imprensa, o público não tomaria conhecimento do que se passou na rua, inclusive de atos de truculência de policiais contra manifestantes. A reação das ruas à imprensa é um sinal extremo de um fenômeno que os institutos de pesquisa vêm detectando há alguns anos: o descrédito dos brasileiros com as instituições. O índice de confiança social medido pelo IBOPE vai de 0 quando não há nenhuma confiança a 100 quando o entrevistado afirma confiar totalmente na instituição. A pesquisa de 2013, feita de 11 a 15 de julho, mostra que entre as 18 instituições, os meios de comunicação continuam sendo a 4ª mais bem avaliada, mas perderam 15 pontos desde 2009. A sociedade, de uma forma variada, alguns com mais sofisticação, outros com menos satisfação, percebe que a nossa imprensa é muito desigual. Há uma insatisfação que a mídia tem que prestar atenção. Essa queda da confiança da população nos segmentos da sociedade foi generalizada. Então, não dá para associar, do nosso ponto de vista, a isso, a um trabalho, a cobertura e a isenção dos veículos de comunicação. Para os analistas, o que surge dessas transformações é uma competição democrática entre os vários tipos de mídia. O papel da mídia tradicional ele é essencial. Ele, inclusive, é previsto pela Constituição e eu acho que a gente tem que prezar muito por ele. Agora, a mídia social, ela está aí para trazer outras perspectivas, então eu acho que ela é muito bem-vinda. Os produtores de informação também enxergam mudanças positivas. Não dá para se informar só pelas redes sociais ainda, né? Não sei como é que vai ser no futuro. Essa repercussão que ocorre nas mídias sociais, ela é complementar. Mas dá para a gente ter um contraste. À medida que a televisão cobre, o rádio cobrem esses episódios, as mídias sociais ainda mais geram notícias, geram informação. É muito importante o Ninja, mas não dá para comparar o poder do Ninja em termos de interferência na esfera pública que um jornal nacional tem. A rede social e a mídia tradicional não vão ser antagonistas e não precisam ser antagonistas. Eu acho que uma pode informar a outra. Esse grau de participação e de mobilização, rapidez, velocidade que a internet permitiu, não volta atrás. Sai no Facebook pra mostrar como se faz. E tanta coisa que não cabe no cartaz. Sai no Facebook pra mostrar como se faz. Depois do intervalo, a resposta dos governantes, os novos cenários da política e o Brasil no mundo. O que os protestos no país têm a ver com a Primavera Árabe e as manifestações na Europa e América do Norte?